ao cantar esta canção. A RTC, Rádio e Televisão Cultura, tomou para si uma árdua missão, a de transmitir o ensino e a cultura aos seus telespectadores. Durante toda a sua existência, ela tem procurado cumprir os seus objetivos, enfrentando alguns obstáculos. Hoje, veremos a sua trajetória, cuja origem remonta ao início da década de 60, quando a então TV Cultura ainda pertencia às emissoras associadas. A TV Cultura começou pequenininha também, lá no prédio da 7 de Abril. Eu era para ser, inclusive, do seu primeiro diretor artístico. Eu, graças a Deus, abri mão dessa honraria para mim. E fui produzir, na época, lá uns 3 programas. Um dos programas valeu para trazer para a televisão o Silvio Mazuca, que tinha a sua orquestra na Rádio Bandeirantes, e que era grande coqueluche dos meios radiofônicos e de bailes. Então eu trouxe para a televisão e tinha um programa só com ele. Tinha um programa também, era um bar de melodias com a minha mulher. E minha mulher, além desse, fazia um outro programa também, que era um programa infantil. A Secretaria de Educação de São Paulo resolveu, por volta de 1961, exatamente a 25 de fevereiro de 1961, criar um chamado curso de admissão pela televisão. E a coisa funcionava da seguinte forma: a Secretaria seria responsável pela parte pedagógica e as emissoras associadas, através da figura inesquecível de Assis Chateaubriand, as emissoras associadas ofereciam um horário gratuito através do canal 2, né, que era a cultura antiga. Então tivemos aulas de português, matemática, de geografia, de história e ciências, que eram justamente as matérias exigidas na época. E logo a Secretaria conseguiu um patrocinador, que foi justamente uma firma comercial muito conceituada aqui em São Paulo, MAP. Devido a esse êxito que estava sendo alcançado, nós tivemos a ampliação da experiência. Então não ficamos só com curso de admissão, começamos a ter outras programações, treinamento de professores, cursos de línguas, e chegou um momento que a cultura se ocupava de cursos das 8 da manhã até meio-dia. Depois de um incêndio que destruiu nossos estúdios, nós nos mudamos para Água Branca e também com recursos bastante modestos, procuramos tocar uma programação ao vivo, com teleteatro, com musicais e até uma experiência em telejornalismo. Essa foi, em resumo, a experiência na TV Cultura na fase comercial. Mas amanhã nossa tarefa será quase nenhuma. O transmissor emitindo imagem e som. No vídeo, um slide, apenas para marcar a presença do Canal 2. Porque esta emissora encerra neste momento não apenas um programa ou a programação diária, mas toda uma fase de sua vida. Dentro em breve, porém, tudo aqui ganhará vida nova. Não é a morte da emissora, é uma hibernação para um ressurgimento que, estamos certos, será digno do espírito que sempre animou a nossa equipe. Depois de eleito, passei a estudar, a ver, a ler e a conhecer o que em outros países já se fazia no terreno da educação através da imagem e do som. E vi que milagres imensos tinham ocorrido. O Canadá, país da dimensão continental como o nosso, como Portugal, o oposto em dimensão territorial se fazia em termos de educação e cultura. Então isso transformou-se numa obsessão do início do meu governo. Pois, 2 anos depois, após ter comprado rádio e um canal de televisão, transformou-se aquilo que era sonho, que eu pensei que não poderia realizar, realizou-se. Nos últimos dias de dezembro de 1967, José Bonifácio Coutinho Nogueira organizou uma reunião
no edifício Ster. Participaram dela Sérgio Sobral de Oliveira, professor Amora, Carlos Vergueiro, Miguel Cipolla e Cláudio Petralha. Foi dessa reunião que, a partir da ideia do governador Sodré, começou-se a trabalhar no que se chamou a Operação Implantação da TV2 Cultura. Quando chegamos ao momento da inauguração, todos nós realmente já estávamos possuídos de um sentimento de orgulho tão grande por havermos cumprido uma missão que foi considerada como impossível, porque o tempo que nos foi dado foi extremamente exíguo, que a emoção e o orgulho realmente eram de toda a equipe. Nós amanhecemos empolgados com a ideia de ver coroado o nosso esforço. Planejamento intenso, rígido, a ponto de quando a televisão entrou no ar, nós já tínhamos pelo menos um trimestre de programação pronta, o que foi, naquele dia inaugural, um grande alívio. E o dia da inauguração também foi inesquecível, porque a primeira coisa que foi para o ar na televisão foi um programa que eu poderia dizer quase que ecumênico. Foram algumas orações de religiões completamente diferentes, e tudo isso agrupado em 10 ou 12 minutos de programa, e eu tive a alegria, o prazer e o privilégio de dizer uma dessas orações. Foi muito emocionante. Foi realmente um trabalho pioneiro na época, e acho que ele terá e vai ter outros continuadores, quer dizer, no grupo que está, inclusive. A população fora da escola é maior do que a população que está dentro da escola. Isso é que nos inquieta, isso é que nos aterroriza, porque essa população vai crescendo, entrando na força do trabalho e completamente despreparada. Pois bem, é para esta população que só os meios de comunicação social podem chegar com a instrução e com o ensino. De maneira que o curso de Madureza foi uma aplicação natural que nós fizemos em 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, do nossa televisão educativa. Foi o primeiro grande projeto dessa televisão, foi o que nós chamamos Madureza Ginasial 1, que esteve depois sendo emitido praticamente em perto de uma vintena de unidades da federação. Depois, nesta linha, é que se lançou o supletivo de segundo grau, que o fizemos em coprodução com a Rede Globo. Educação permanente. Telecurso segundo grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. A minha experiência era uma experiência meio marota, sabe? Porque eu consegui impingir em programas de ensino, de matemática, um ator, e com isso houve assim, uma certa receptividade para aquilo que estava pretendendo fazer, e que era justamente o apresentador, né, dialogar com outros elementos, né, que aí havia necessidade de colocar gente para contracenar, né, entrando atores, então tirando o feitio de uma aula. Em vez de chegar, o professor, tá aqui o quadro negro, teorema não sei de quem, Pitágoras, não sei o quê. Não é? Então isso se é apresentado dentro de uma dinâmica de teleteatral, não é? E inclusive com a inclusão do humor. Deixa eu ver. 0 grau? 15 graus abaixo de 0? Ai, que frio. 30 graus abaixo de 0?
Eu acho que eu vou virar sorvete. Virei mesmo sorvete. Nós também oferecemos, e isso é uma parte importante da TV educativa, a capacitação profissional. Há uma clientela que de outra forma não poderia ser atendida por cursos regulares. Então, a Fundação Padre Anchieta realizou o primeiro curso de profissionalização, de atendimento não só àqueles que tinham terminado o primeiro grau via TV ou via curso regular, como aqueles que, não tendo possibilidade de terminar em tempo hábil, pudessem adquirir nesses cursos profissionalizantes aquela bagagem desejada. Em se tratando de segurança, existem algumas dicas para o uso adequado dos meios de transporte. Então, vejamos. Para embarque e desembarque, esperar o veículo parar. Manter-se em posição segura. Não colocar a mão para fora. Evitar brincadeiras dentro do veículo. Foi na época em que o Canal 2 começou a entrar às 7 horas da manhã. Eu fui convidado, assim, com um determinado respeito, a produzir uma série agrícola, né, diária. Então, nós teríamos que, num prazo de 15 dias, pesquisar, preparar tudo e sair a campo para filmar um programa por dia sobre agricultura. Nós começamos a sair pelo interior, então procurando estações experimentais da Secretaria da Agricultura, escolas de agricultura, as aulas que eram dadas aos alunos desses cursos, né, as pesquisas que eram feitas nos laboratórios das escolas superiores, tudo isso nós procurávamos traduzir, né, numa linguagem simples e acessível, transformávamos aquilo num programinha de televisão. Meu carro velho está abandonado e os bois cansados de trabalhar. E eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei o tempo fora. Em termos de programação infantil, eu acredito que há muito por ser feito no Brasil. Claro que grande parte dessa tarefa vai recair fatalmente nas emissões educativas, uma vez que os comerciais dedicam a maior parte do seu tempo a enlatados, a desenhos animados, cujos custos, inclusive, ultrapassam em muito a capacidade de aquisição pelas próprias TVs educativas. E fiquei sabendo que a Children Television Workshop ia fazer um programa Vila Sésamo no México. Então, eu fui ao México para assistir à gravação do primeiro piloto mexicano, quer dizer, o piloto Vila Sésamo, que lá se chamava Plaza Sésamo, e conversei com os diretores da Children Television Workshop. Quando Cláudio Petralha, que era produtor, teve a ideia de fazer isso aqui, porque achou que isso seria útil, ele encontrou apoio de algumas pessoas, inclusive aqui no caso na cultura, de Nídia Alice, que na época era diretora artística, diretora do Departamento Cultural, e assim por diante. E se tentou fazer aqui no Brasil. Não era um programa traduzido, como se fosse, vamos dizer, um enlatado que se dublasse os atores, não era nada disso, não.
se tentou traduzir o programa no bom sentido para o Brasil, isto é, se tentou se separar aquilo que não servia para nós, e tinha muita coisa que não servia para nós mesmo, e não utilizamos, daquilo que poderia servir, isto é, da pesquisa em si, séria, que foi feita lá por uma instituição nos Estados Unidos. Sabem o que é isso? É um 5, e 5 é mais que 1, ou 2, ou 3, ou 4. E sabem o que eu tenho 5? Já digo, eu tenho 5 pessoas na família. Somos 5, vou apresentar uma irmã e 2 irmãos. Uma mãe e um bom pai sou eu. Mas o que é isso aqui? Que enfeitar essa barriga? Eu não gosto de Natal, não quero saber disso. Hoje noite é bela, junto da capela. Que é isso? Tudo eu e ela aqui. Que é isso? Padecinho pequenino. Dudu, Feliz Natal! A Fundação Padre Anchieta, a RTC, mantém uma programação infantil, o Bambalalão, que é um magazine de módulos em que se oferece à criança criatividade, oferece à criança lazer. É oferecida à criança esta oportunidade de ter uma variedade enorme de ofertas com as quais nós sabemos que ela se identifica. E isto, para nós, é realmente um desafio que está sendo desenvolvido. É principalmente na área jornalística que a Rádio e Televisão Cultura revela a sua posição diferenciada dentro do panorama das emissoras de televisão do Brasil. Uma emissora educativa, subsidiada por verbas oficiais, deve procurar caminhos novos para as suas produções, buscando tratar a informação de atualidade de forma madura e procurando transformar o noticiário em verdadeiro produto cultural. A TV Cultura tinha um programa semanal, Foco na Notícia, para o qual foi montado todo um esquema. Havia 3 redatores, havia secretária, havia notícias que vinham de toda parte do mundo, havia jornais, revistas. Então, por que, a um certo ponto, diante da capacidade desses 3 rapazes, não partir para um telejornalismo diário, diferente do telejornalismo das outras emissoras? Mais em profundidade, um jornalismo feito com calma, com seriedade, em que as notícias não precisavam ser numerosas, mas deveriam ser criteriosamente selecionadas para que fossem dadas em profundidade. Começou com um jornalismo semanal, que era o foco na notícia. E depois de algum tempo, eu não me lembro exatamente quanto tempo, nós passamos a fazer o programa então diário, Hora da Notícia. Praticamente o Vlado e o Fernando discutiam muito e tal, e a proposta deles, na verdade, é uma proposta de um jornalismo sério. Quer dizer, que passasse por cima do press release, né, que era exatamente uma forma de manipulação da comunicação, passar por cima dos falsos fatos, em vez de criticar o sistema de informação, que ficava todo ligado à interpretação dos fatos, não ia atrás dos fatos, né, e romper vários princípios assim que estavam deturpando todo o trabalho jornalístico mesmo. Então os 2 eram jornalistas, assim, com tradição de jornalista e tal. E o Fernando Jordão com a grande tradição de televisão, quer dizer, um cara que tem uma seriedade muito grande, uma visão muito grande do que é telejornal, do que é informação e tal.
E o Vladimir Herzog, que era um cara assim, de uma seriedade assim, absoluta sobre o trabalho de televisão, sobre a informação e sobre a responsabilidade que ele tinha com relação ao que era informar. Quando assumimos a direção de telejornal da TV Cultura, em fevereiro deste ano, nós assumimos o compromisso de realmente promover o desenvolvimento global do telejornalismo da emissora. Então nós fizemos um levantamento dos recursos existentes e também colocamos em confronto com as necessidades e com as aspirações dos telespectadores da TV Cultura. Então nós vimos que a televisão Cultura vinha transmitindo telejornal apenas em caráter regional e que haveria uma necessidade, mesmo pelas aspirações dos telespectadores, que nós tivéssemos um jornal de âmbito nacional. Nós, então, integramos a emissora à rede de televisão educativa e hoje nós temos um telejornal nacional. E Panorama, eu acredito que foi um telejornal único enquanto existiu, enquanto viveu em seus 3 anos e meio. Era o primeiro telejornal especializado do Brasil, falando exclusivamente de artes. E a recomendação para todo o pessoal, jovens que praticamente se iniciavam como repórteres, como redatores, era no sentido de cobrirem o dia a dia. Em primeiro lugar, falar de cinema, de teatro, de literatura, de dança, de música erudita ou de música popular com a maior naturalidade. Estes são assuntos que fazem parte naturalmente do nosso dia a dia. E me parece que havia até então um tratamento preconceituoso e hermético sobre todas essas coisas. Não, gente, nós vamos falar de música popular como se fala de futebol. Naturalmente, em português, para sermos claros e todo mundo nos entender. O Vox teve um impacto muito grande. Pela primeira vez, foi possível abordar certos temas, especialmente de caráter político, até então vedados na forma de noticiário normal, pela entrevista de personalidades que, respondendo a perguntas de populares, fatalmente acabavam entrando em temas inéditos naquele momento. Nós estávamos falando em termos de 77, fins de 77 e princípios de 78. A repercussão foi imensa. Eu diria que talvez eu não conheça nenhum caso de outro programa jornalístico que tenha conseguido primeira página de Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e o Globo por 2 vezes consecutivas em menos de um mês. Eu acho que o importante é a gente ter confiança naquilo que faz, acreditar na pessoa. Eu acredito em mim, entende? Eu acho que o que eu venho fazendo, sem tomar partido, eu estou ajudando muito mais do que se eu começar a criar problema para os 2 lados. Bom, anteriormente ela fazia papéis assim papéis emotivos, né? Papel mais sentimental, que levava o público a acompanhar, a vibrar, né? Ultimamente eu percebo que as próprias donas de casa não estão mais interessadas nela. E o conceito dela, inclusive moral, caiu um pouco. Não sei se isso ela pode explicar. Machista, preconceituoso, me recuso a responder. Peço até a Deus, sabe, que no futuro bem próximo, todos os trabalhadores possam não só ter um terno e colete, mas eu acho que o trabalhador tem que ter aqui tudo aquilo que ele produzir, até um automóvel. Se o trabalhador produz, não é para a classe média usar, não é para os tubarões usar, mas é para ele próprio trabalhador usar. Então eu acho que é um direito, é o mínimo que nós trabalhadores poderemos aspirar, é o direito de termos, de possuirmos tudo aquilo que nós trabalhadores produzimos. Eu tive a grande honra de ser o primeiro produtor de uma série filmada na América do Sul e o primeiro a lançar o assunto Brasil. Mas sempre com muitas dificuldades, isso feito nas emissoras comerciais. Aqui na Cultura, eu então me senti como peixe dentro d'água, porque eu acho que fazer documentários para uma TV educativa é absoluta obrigação. Em documentários eu comecei aqui na TV Cultura fazendo uma série chamada Brasil, esse Desconhecido. Depois, esta mesma série mudou de nome por diferentes motivos. Uma vez foi Tempo de Brasil, outra vez foi Brasil Documento. E eu gostei mais ainda de fazer uma chamada Tipos Brasileiros. O sal é bom negócio para os salineiros? O sal é bom negócio não para o salineiro, que o sal é saúde, é vida. Está no início da história, sal é salário. E o Brasil inteiro precisa de sal. O sal é bom negócio para o Brasil?
é bom negócio para o Brasil. E parece que nós estamos vendo cada dia mais o crescimento das indústrias, principalmente tintas, plásticos, indústrias farmacêuticas, inclusive essas pinturas de automóvel que nós temos hoje, dá um salto dentro dela. Documentários. O país mostrado em termos cinematográficos para o seu povo. Foi também através desta linguagem que a televisão mostrou pela primeira vez, em escala nacional, o muito rico e pouco conhecido folclore brasileiro. Como é que foi o Poeta e a Cidade? Tudo que eu sou paulistano escarrado, né? Assim, aquele paulistano... E de repente, sei lá como surgiu a ideia, mas de repente eu me vi apoiado, assim, numa música do Billy Blanc, muito bonita, muito irônica e muito cheia de vida. Sei lá, tá na hora, São Paulo, tá na hora, aquela coisa toda. Criar foi fácil, foi só pesquisar. A rua mastiga os homens. Mandíbulas de asfalto, argamassa, cimento, pedra e aço. A rua deglute os homens e nutre com eles seu sôfrego e minívoro esôfago. A rua digere os homens, mistério dos seus subterrâneos com cabos e canos. A rua dejecta os homens, o poeta, o agiota, o larápio, o bêbado e o sábio. Bem, como tudo que uma sociedade faz é cultura, porque é a sua manifestação, é a manifestação de uma sociedade, esporte é a manifestação da nossa sociedade, da sociedade do mundo todo. E a nossa proposta é estimular a prática esportiva, mostrar como se pratica o esporte e fazer com que aquele que vá praticar esta modalidade tenha conhecimento daqueles que a praticam e quais são os benefícios desta prática. Nós temos feito isso com todos os 40 esportes que se praticam no Brasil. Bateu! Ponte empata o jogo no Morumbi! A Hortência, de fora. Teatro 2 foi inicialmente pensado nos seguintes termos: um teatro eclético, com 4 diretores fixos, com direito cada um de escolher a sua linha. Então nós queríamos que houvesse um clássico, um policial, um espetáculo mais leve e um autor brasileiro. E seguimos esta linha durante vários meses, até que aos poucos fomos abrindo a possibilidade de outros diretores entrarem também. O Teatro 2 me parece precursor de uma porção de coisas dentro de televisão. Ele serve de laboratório para atores, diretores, autores, cenógrafos. Já utilizei em Teatro 2 cenógrafos com muita felicidade, daqui, que fizeram sua escola no Teatro 2. Utilizo atores que fizeram sua escola no Teatro 2.
Eu, pessoalmente, experimentei muita coisa que não poderia experimentar em teatro. Experimentei no Teatro 2 e vi Antunes Filho, vi Abu Janra, vi um bando de gente que trabalhou aqui experimentar também. Cabaré literário, em que nós mostrávamos poetas, a vida dos poetas, ou então as poesias musicadas e recitadas. Lutar com palavras parece sem fruto, não tem carne, sangue. Entretanto, luto. Avec vous, un vrai japonais, Monsieur Takeshi. C'est avec vous, maestro. Voilà. Ó sertaneja, se eu pudesse, se o papai do céu me desse um espaço para voar, eu corria a natureza acabando com a tristeza, só para não te ver chorar. Na ilusão desse poema, eu roubava um diadema lá do céu para te ofertar, onde a fonte rumoreja, eu erguia a tua igreja, dentro dela o seu altar. A TV Cultura tem apresentado uma série de programas com uma característica própria, a preservação da memória cultural brasileira. Eu acredito que essa é uma das grandes funções de uma casa como a TV Cultura. A possibilidade única de preservação da memória brasileira, através de documentários, através de depoimentos, de forma a preservar um pouco aquele grande universo que desaparece a cada instante diante dos nossos olhos em cada um dos nossos televisores. A telenovela ainda ocupa horários nobres das emissoras. Assim, temos a telenovela transformada em verdadeira indústria, mobilizando enorme quantidade de artistas e técnicos e rendendo muito dinheiro. Questionada por seu conteúdo e defendida por fomentar a dramaturgia nacional a nível popular, a telenovela é hoje o mais concreto fenômeno cultural surgido com o advento da televisão no Brasil. Foi um buraco no barreiro, o cavaleiro bravo do carro carreiro desviou pra não virar cavaleiro, desviou pra não virar cavaleiro, desviou pra não virar o cavaleiro, desviou pra não virar.
Os velhos cemitérios, com seus muros de taipas, suas palmeiras e coqueiros, seus túmulos abandonados, constituem a memória escrita da cidade. As lápides vão assinalando nomes, datas, lembranças, brasões, orgulhos e nobrezas mortas. A música, a dança e as demais atividades artísticas na TV Cultura, Canal 2, atualmente RTC, Rádio e Televisão Cultura, não é uma atividade, não constitui uma atividade nova, recente. Desde seu primeiro dia, a música, a dança, o teatro estiveram presentes aqui no vídeo da RTC. Evidentemente, de uns anos para cá, tem se aprimorado a qualidade, tanto do ponto de vista técnico quanto humano, pelo treinamento dos bons profissionais que cuidam desse setor, e então ofereceu-se uma gama cada vez maior de opções de música e de dança ao telespectador. Tem se destacado nos últimos anos, que eu possa me lembrar assim de repente, todos os recitais gravados em estúdio, todos os concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, onde se chegou ao requinte também de transmitir simultaneamente pela Rádio Cultura em FM, com a imagem da Rádio Televisão Cultura, para que a qualidade sonora que chega em casa fosse de um nível bem mais elevado do que aquele que é possibilitado exclusivamente pelos canais áudio de televisão. Depois também uma série enorme dos melhores momentos da ópera. O MPB, eu chegava no artista, o artista falando, e me aproximava do artista, fazendo aquilo que o pessoal chamava lá de feijoada, entende? Eu chegava ao close, aos olhos, à boca. Eu chegava de forma iluminando, de tal maneira que de repente a boca não era a boca, o nariz, mas eram desenhos de luz. Então, de repente, a figura desaparecia. Era uma coisa, eram formas. E ficava só o conteúdo, que era aquilo que ele dizia. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade,
o sol nascerá. Sendo esta saudade, hei de ter outra alguém para amar. No Festival de Jazz houve fundamentalmente um exercício de liberdade, onde a criação visual, junto com o som que estava acontecendo, houve um casamento de linguagens. As frenéticas, meus amores. Assim mamãe me pega agora, já dado de combinação. Será que ela me leva embora ou não? Será que vai ficar sentida? Será que vai me dar razão? Chorar sua vida perdida em vão. Será que faz mil caras feias? Será que vai passar carão? Será que calçadinhas feias está deslizando o teu salão? Eu quero que mamãe me veja, me dando a boca e coração. Será que vai morrer de inveja ou não? Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. De palavra em palavra, você está querendo nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, melhor juntarmos nossos trapos. Arrume tudo que é seu, eu vou separando meus farrapos. Vivendo desta maneira, continuar é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. No Brasil, incorre-se no erro de utilizar a palavra educação para definir as televisões públicas, as televisões oficiais, criadas para existirem em paralelo com as TVs comerciais. A Rádio e Televisão Cultura tem um caráter mais abrangente, procurando definir os seus objetivos através de uma programação educativa e cultural. A TV Cultura, ao contrário do que muitos pensam, é uma entidade de direito privado, mantida, porém, com verbas oriundas do governo do Estado. Nesse sentido, a TV Cultura tem como uma das suas metas a possibilidade de vir a gerar recursos próprios, onerando assim menos os cofres públicos e ganhando maior autonomia e maior independência. Para que isso possa acontecer, necessariamente, a TV Cultura tem que apresentar uma programação competitiva, uma programação do mais alto nível, que permita a sua comercialização. Vamos deixar claro o que é isso. Nós não podemos estatutariamente veicular comerciais. Então você, na Televisão Cultura, não vê nenhuma mensagem comercial. Mas nós podemos perfeitamente, e devemos, é uma obrigação da casa, obter recursos próprios. Então, grande parte da programação que você assiste em São Paulo, através do Canal 2, ela é veiculada em todo o Brasil, seja através de emissoras educativas, seja através de outras emissoras comerciais não filiadas às grandes redes brasileiras. A cultura tem condições de ser uma geradora de programação de alta qualidade para todas essas emissoras. Nós somos realmente uma televisão e uma rádio de exceção. Nós somos uma TV educativa, nós somos uma rádio educativa. Nós fazemos o que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer e o que os outros não podem fazer. O artista brasileiro, a não ser o artista de música popular, não tem oportunidade nas outras emissoras. Então cabe à TV Cultura, que na ocasião chamava-se TV2 Cultura, hoje RTC, Rádio Televisão Cultura,
atender às necessidades desses artistas. Nós podemos dispor de um tempo para apresentar um concerto inteiro. Nós podemos apresentar solistas, cantores, músicos e, principalmente, nós podemos fazer programas de dança, como sempre fizemos. Acho que ela continua sendo também um tipo de organismo que fabrica e forma pessoas com background, com uma educação, ela forma profissionais que depois, no futuro, eles serão consumidos ou não, no mau sentido, mas, enfim, entrarão nas outras redes comerciais de televisão. Procuramos localizar pontos de repetição e, eventualmente, retransmissão situados em posições topográficas que tivessem a maior abrangência possível em matéria de área, quanto à área, atingindo zonas urbanas com grandes concentrações de população, mas grandes zonas rurais com população mais carente, particularmente do tipo de sinal que nós fornecemos, que são cursos, etc. Temos hoje cerca de 1.500 quilômetros de enlaces de micro-ondas levando os nossos sinais para o interior. Vamos até Rio Preto de um lado e agora estamos chegando a Bauru, num segundo tronco. Os programas do Telecurso Rural estão realmente fazendo um papel extraordinário de aglutinação do homem do campo com a Casa da Lavoura e com o material impresso que lhes possibilita informações extraordinárias do trato da terra. Eu acho que esse é o primeiro segmento, porque além do Telecurso Rural, nós ampliaremos para a educação rural. A educação rural envolverá outros enfoques que possibilitarão levar a família do campo, a mulher do campo, noções de corte e costura, noções de fazer doces caseiros, de aproveitar o plantio, de fazer a sua horta, de poder aproveitar os alimentos de melhor maneira possível, de dar o valor desses alimentos. Enfim, haverá também uma preocupação de educação rural para a comunidade. Uma crítica que se faz, e sempre se fez, e sempre se fará à TV Cultura, é que ela tem audiência baixa. Isso não é culpa dela, é culpa da sociedade que não sabe utilizá-la. Ela faz a sua parte, que é fazer bem feito a televisão que lhe foi pedida. Agora, se a sociedade que tem esse material à sua disposição não sabe utilizá-la, a culpa é, evidentemente, da própria sociedade, dos poderes públicos, enfim, de quem cometeu a omissão. Falta a televisão educativa para se consolidar, na década de 80, o estabelecimento de uma filosofia de atuação. A definição de um programa de ação em que estejam envolvidas todas as entidades interessadas na educação nesse país. É um problema de caráter nacional e não de caráter regional. A TV Cultura, neste último ano, obteve duas expressivas aberturas de mercado. A primeira foi a sua integração no SINTED, Sistema Nacional de TVs Educativas, aonde nós atuamos juntamente com a TVE do Rio de Janeiro como emissora geradora de programas. Então, grande parte da nossa programação hoje é exibida em todo o Brasil através das 9 emissoras educativas que compreendem este sistema. E, paralelamente, pretendemos também receber programas dessas emissoras. Então, não é apenas uma função de fornecedora de programação, mas também de integração nacional com as demais emissoras, recebendo programas produzidos por essas emissoras. Simultaneamente, foi feito um grande esforço na área internacional e hoje nós já podemos contar com uma participação expressiva de programas oriundos de outras áreas do mundo dentro da nossa programação. Eu acho que a demanda do povo brasileiro é de educação. E acho que as televisões educativas deviam consumir o maior de seus esforços
na área da educação. O país já entregou tanta coisa para a televisão, e eu me pergunto, será que vai entregar também a educação? A função educativa é da escola. E faz parte dessa soma de equívocos que há em torno da televisão, por ser um meio muito poderoso e muito novo, a ideia de que ela deve educar. Ora, eu gostaria que quem educasse fossem aquelas pessoas que estão ao alcance do educando, ao alcance do pai do educando. E essa instituição chama-se escola, em que você pode ir para a escola e discutir com o professor, e o professor com você, e o seu aluno, existe, e não um poder, olha o poder aí, o poder desconhecido, no caso será estatal, ou será de alguma corporação privada, não sei, e que esse poder, ele também vai educar. De maneira que, quando falo em TV educativa, eu vejo isso com muita reserva, porque eu acho que a educação tem que ser feita pela escola. Me parece um engano a afirmação de que a TV Cultura deveria ser apenas uma emissora educativa, uma emissora pedagógica. Isso seria, pelo menos, acreditar que as outras emissoras estariam cumprindo totalmente, cobrindo completamente todas as demais áreas de cultura. Nós sabemos que isso não é verdade. Nem é função delas, comercialmente falando, nem elas estão realizando esse trabalho. Com idas e vindas, nós conseguimos aos poucos fazer duas coisas. Nos aproximarmos realmente da nossa finalidade maior, que é prestar o serviço público, especialmente assim no terreno da cultura, e nos aproximar da realidade que nos cerca. Aos poucos nós estamos tentando fazer isso cada vez mais. E então eu acho, e para mim a história da televisão é exatamente isso. Ela é boa sempre que se aproxima da realidade, e ela é má o quanto sempre que se afasta da realidade. A TV Cultura tem desenvolvido um trabalho de aprimoramento de uma linguagem, procurando formas especiais para que a teleeducação possa atingir a um objetivo amplo, para que o processo audiovisual televisivo encontre o seu caminho adequado com uma linguagem específica. Continuar procurando cada vez mais aprimorar os nossos programas, ampliar o nosso público, que realmente aumentou muito. Acredito que, por exemplo, a cultura tenha chance, assim, de renovar todo o repertório dela, todo o repertório de televisão. Tem até a obrigação de fazer isso. Nós estamos fazendo parte, ou estamos sendo um laboratório que permite que as outras emissoras depois aproveitem aquele produto que foi testado pela TV educativa, e com mais recursos, evidentemente, possam colocar no ar a coisa já mais elaborada. Então, eles dão o acabamento final àquele produto que foi preparado, testado aqui na TV educativa. Eu acho que é a grande vitória da TV educativa, principalmente do Canal 2, que não é bem uma TV educativa, vamos ser francos, a grande vitória foi essa, realmente. Inspirou outras emissoras, motivou outras emissoras a buscarem novos caminhos. Laboratório de pesquisa televisiva, centro formador de profissionais, veículo de entretenimento, de informação, de formação, de educação e de cultura. Estas são algumas das expectativas da sociedade para com a Rádio e Televisão Cultura. Cumpre a nós realizar essas expectativas, analisando objetivamente os recursos financeiros e técnicos disponíveis para, acima de tudo, criarmos um trabalho responsável.
cantar.